Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos à nossa leitura, irmãos, desta quinta-feira, hoje dia 5. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 6, que traz por título a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Essa é a pergunta. Hoje a leitura encontra-se em Jó capítulo 15, versículo de 1 a 4, que o comentarista coloca o título de O Sábio daria respostas vazias. Vamos nós, versículo 1, 2, 3 e 4 do capítulo 15. Diz o seguinte: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental? Arguindo com palavras de que nada servem, e com razão de que nada aproveitam. E tu tens feito vão o temor, e diminuis os rogos diante de Deus. Permanece, né? É o segundo sermão, é o segundo discurso de Elifaz. E agora, o que ele fez no primeiro, que foi respeitar a pessoa de Jó, respeitar o cuidado, né, com Jó, o cuidado com seu amigo, sensibilizado diante do sofrimento que Jó estava passando, diante da luta que Jó estava enfrentando. Já no segundo discurso, ele já não tem mais esse cuidado. No segundo discurso, ele já dosa, ele já aumenta a agressividade. Ele já responde de forma agressiva a Jó. Ele já questiona a sabedoria de Jó. Ele já questiona o entendimento de Jó. Ele já é insensível ao sofrimento que Jó estava passando. Jó questiona eles e dizem que eram amigos que não estavam ajudando, não estavam cooperando, não estavam colaborando, bem pelo contrário, estavam ali para apontar dedos, estavam ali para colocar dedos sobre a ferida. É simplesmente, irmãos, assustador, porque isso fala muito de nós, isso fala muito de mim mesmo. Eu me vejo em determinados momentos da minha vida. Eu estou aqui nessa caminhada cristã desde 94, desde o século passado. E quantas vezes eu fui Elifaz? Quantas vezes? Quantas vezes, ao invés de estender a mão, quantas vezes, ao invés de pegar o ferido e colocar sobre a cavalgadura, e colocar sobre os meus cuidados, e simplesmente estender a mão, e simplesmente dar àquela pessoa, aquele caído, aquele ferido, o que ele precisava para aquele momento, que fosse um cuidado, que fosse um tempo, que fosse um período de ouvir apenas, que fosse, seja lá o que fosse, né, que aquela pessoa necessitava. Quantas vezes, ao invés de eu fazer isso, ou eu passei de largo, como fizeram o levita e o sacerdote, ou eu fui lá e, ao invés de estender a mão, eu apontei o dedo. Ao invés de ajudar a pessoa, eu simplesmente quis mostrar para ela o quanto eu sou sábio e o quanto eu sou inteligente, e, na verdade, eu aumentei ainda mais o sofrimento daquela pessoa. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes eu tive no lugar de Jó? Poucas vezes. Eu acho que quase nenhuma vez. Uma vez ou outra, né, porque a gente nem gosta de demonstrar fraqueza, fragilidade. Mas eu tive no lugar de Elifaz várias vezes. Eu tive no lugar de Elifaz algumas vezes, na maioria das vezes. E na maioria das vezes eu me comportei exatamente como ele. Exatamente igual a ele. Cheio de razão, cheio de opinião, cheio de
sabedoria, segundo o meu entendimento. E é exatamente o que a palavra reprova, né? É exatamente o que a palavra aponta e diz que não faça assim, não seja assim. Não sejam sábios aos vossos olhos. Falando disso aqui. Está falando dessa situação aqui. Veja que ele dosa a pílula quando ele fala o seguinte: você está enchendo o seu ventre de ar, de vento, ele é de coisa vazia, né? De coisa vazia. Que é exatamente o que o comentarista coloca no título. O sábio daria respostas vazias. Ele está dizendo que Jó está falando de nada, está dando respostas vazias. Porque Jó deveria estar fazendo uma introspectiva. Jó deveria estar se analisando e se mostrando e vendo os seus pecados e a razão de ele estar daquele jeito. E não era isso que ele deveria estar fazendo, né? O que ele deveria estar fazendo ali era, se não tem nada para falar, fica quieto, meu filho, pelo amor de Deus. Mas não, irmãos, a gente tem que falar, a gente tem que expressar a nossa opinião, porque a nossa opinião ela é de suma importância. Diante do sofrimento alheio, ser amigo de verdade é você estender a mão e ser exatamente aquilo que aquela pessoa precisa naquela hora. Deus disse para Abraão uma certa vez, ser tu uma bênção. E ser uma bênção, irmãos, não é ser o que eu quero ser. Ser uma bênção é eu ser o que o outro precisa que eu seja. Alguém disse uma certa vez que admira o nosso Cristo, mas não o nosso cristianismo. E isso permanece. Por que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam tanto assim da gente? De nós, os crentes, os cristãos. E cristão aqui eu falo no todo. Eu não falo só do assembleano, não. Eu falo de todo mundo. Por que isso? Será que é porque ao invés de nós nos compadecermos do sofrimento alheio, nós apontamos o dedo e mostramos, dizemos, estão assim porque pecaram, estão assim porque são isso, porque são aquilo outro, vivem desse jeito porque são pessoas que vivem pecando e debaixo de pecado, isso é maldição. Quantas vezes, né, a gente se coloca desse jeito, ao invés de se colocar como amigo, se coloca como juiz diante da vida das pessoas. E de novo eu lembro do Novo Testamento quando ele diz o seguinte: e tu que julgas a outro? O que pensas da sua vida? O que você acha que você é para você ter a capacidade de julgar alguém? Isso quem fala é a palavra. O que me dá o direito de julgar a vida dos outros? De apontar o pecado dos outros? É interessante, irmãos, porque a Bíblia ela existe para que eu veja a minha vida e conserte-a. A resposta de Deus para o mundo ruim, para o mundo mau, para a maldade que está no mundo, para o sofrimento que está no mundo, a resposta de Deus para a injustiça é o justo. A resposta que Deus deu para a injustiça é o justo, que foi lavado e remido no sangue de Jesus e foi purificado pela palavra de Deus. Esse homem que foi purificado pela palavra de Deus, ele é voltado para o mundo, ele é levado de volta ao mundo, ele é devolvido ao mundo. Jesus disse, Paulo escrevendo aquela canção no capítulo 8 aos Romanos, ele disse, enviados como ovelhas para o matadouro. Nós fomos devolvidos para o mundo, não como leões, não como animais ferozes, mas como ovelha, como pessoas dóceis, como pessoas que vão contribuir. Como? Vivendo, não acusando, não apontando dedos, mas simplesmente vivendo como pessoas que foram de fato remidas pelo Senhor Jesus. E assim, refletindo no nosso dia, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país, pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus. E não pretendentes a juízes sobre a vida dos outros. Viver o cristianismo é viver o que o Senhor Jesus nos ensinou.
não mandar os outros fazer isso. Jesus encerra o Sermão da Montanha, e eu sempre vou lembrar disso, dizendo que sábio, inteligente, é aquele que ouve as palavras de Cristo, as coloca em prática na sua vida. Esses é que são sábios. Esses é que são, de fato, fortificados na presença do Senhor. Meu querido, que seja esse dia de meditação nisso. Quem somos nós? O que eu tenho sido? Eu tenho sido uma bênção para a vida das pessoas? Ou eu tenho me colocado como o grande sábio, o juiz de todas as coisas? Que o Senhor nos guarde, né? E nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e você tenha um excelente dia, em nome do Senhor Jesus. Fique em paz, Deus te abençoe.